Certo, boa tarde, senhoras e senhores, e bem-vindos de volta a mais uma edição do Thai Talk com Dan. Agora, eu sei que os últimos vídeos que produzi no meu canal, eu sei que eles foram um pouco pesados, comparado ao meu conteúdo normal. Normalmente, eu tento me ater às histórias e procuro não colocar muito a minha opinião nos vídeos. Mas de vez em quando, pessoal, eu fico um pouco cansado, enjoado e de saco cheio de ver os caras sendo constantemente passados para trás. Tem muitos homens que vêm aqui para a Tailândia. Vamos encarar os fatos, sabe? Eu não tenho muita experiência com as mulheres, ou então eles estão fora do jogo há bastante tempo. Sabe, eles foram casados por 20, 30 anos, acabaram de sair de um divórcio, e eles literalmente vieram para a Tailândia e pularam direto no ninho de vespas. E sim, isso pode destruí-los. E eu vejo isso o tempo todo. Se eu saio e me misturo com as pessoas aqui nessa cidade, eu vejo isso muito. E infelizmente, eu tenho que ficar de boca fechada, senão isso vai me trazer problemas porque eu tenho que viver aqui. Mas neste canal do YouTube, eu não estou lidando diretamente com as pessoas cara a cara aqui nesta cidade. Eu estou lidando com pessoas do mundo todo. Então eu só tento ser honesto com vocês para tentar ajudá-los. Agora, na realidade, o cidadão comum que vem aqui para a Tailândia tem entre Bob Hope e nenhuma esperança de ficar com uma mulher que não vai arrancar tudo dele. E eu sei que isso é difícil de engolir para os caras que querem viver o sonho do felizes para sempre. Pessoal, vocês precisam falar um pouco de tailandês. Você não pode ficar atrás das garotas nota 10 ou 9 de 10 que são muito mais jovens do que você, porque tudo vai girar em torno de dinheiro. Se uma mulher é muito desejada pelos homens, então ela tem opções. E acredite em mim, eu já vi as mensagens que homens estrangeiros mandam para essas mulheres. E como eu disse no último vídeo, eles literalmente imploram para elas e oferecem muito dinheiro só para sair para jantar. Então, se esses caras têm muito dinheiro e estão dispostos a pagar caro por aquele famoso P, aí você vai ter dificuldade. Entende o que digo? Vai ter dificuldade. Então, pessoal, eu só tento alertar vocês para terem cuidado e tentarem ficar com uma mulher mais dentro do seu alcance. Se você não quiser ser passado para trás com dotes de casamento absurdos, pensão mensal e a mulher te pedindo presentes e ouro o tempo todo. E para ajudar a mãe dela, o primo, o irmão, o tio e talvez até o marido dela, que é considerado o tio. Tem muitas histórias malucas e muita coisa doida que acontece aqui na Tailândia. Agora, dizendo tudo isso, pessoal, vocês têm sim uma chance, existem boas mulheres tailandesas por aí. Se você ficar na sua, mais ou menos, e se envolver com uma mulher mais velha, as mais novas, é realmente difícil hoje em dia. Agora eu quero compartilhar uma história para dar um pouco de esperança para vocês. Em relação ao conteúdo que compartilhei recentemente, quero contar uma história real para vocês. Isso é de um assinante com quem eu tive contato regular no passado. Ele já namorou algumas mulheres problemáticas aqui na Tailândia, chegou à aposentadoria, está aqui para ficar e tem procurado uma boa mulher. E agora ele acredita que realmente encontrou uma e quer compartilhar a história dele com todos vocês hoje. Então, sem mais demora, coloque a chaleira no fogo, pegue uma cerveja, sente-se, relaxe e vamos ouvir o que esse inscrito tem a dizer. Oi, Dan. Espero que esteja tudo bem com você. Já conversei com você em várias ocasiões no passado. E depois de assistir a um dos seus vídeos recentes sobre como é realmente a vida na Tailândia, achei que estava na hora de talvez te enviar mais uma mensagem curta. Agora fique à vontade para compartilhar isso no seu canal, só peço que não mencione meu nome nem meu país. Eu me identifico muito com o que você disse sobre a cena dos bares,
o clube de Volpatia e ficar bêbado como passatempo favorito. Eu vim para a Tailândia pela primeira vez porque me cansei de viver sozinho no meu próprio país. Eu morava em um lugar onde os verões eram curtos e os invernos eram muito longos e frios, às vezes chegando a menos 40 graus por 2 ou 3 semanas seguidas. E, aliás, isso é Celsius, não Fahrenheit. Agora não era ruim. Durante o verão, eu morava à beira do lago e tinha um barco para pescar. Eu não tinha muitos amigos e minha família morava a uns 30 ou 40 minutos de distância. Eram os invernos que me afetavam, eu me sentia tão isolado e as estradas eram terríveis no inverno. Isso tornava muito difícil sair da comunidade muito pequena em que eu morava. Então eu finalmente me aposentei e cerca de 6 meses depois, no meio do inverno, decidi largar tudo e cair fora. Então, eu vim para a Tailândia, como já tinha feito muitas vezes no passado, para ver se eu gostaria de morar aqui. Então eu peguei um avião e vim para cá por pouco mais de 2 meses. E eu fui conhecer as Filipinas, onde já tinha estado várias vezes antes. Mas tinha mudado tanto que eu escolhi a Tailândia. Voltei para o meu país e, como diz a história, vendi tudo o que eu tinha e vim para cá com minhas economias. Para viver confortavelmente, comprei uma caminhonete nova e uma moto nova. Agora, eu realmente não estava interessado em conhecer nenhuma mulher, e então notei uma. Pois é, a mesma velha história. Ela trabalhava no bar do outro lado da rua do meu quarto de hotel. E eu a observava da minha varanda, abrindo o bar toda manhã enquanto tomava meu café. Eu a conheci, fiquei bêbado com ela, brinquei com ela e acabei me apaixonando e me envolvendo de verdade. E isso me destruiu. É, a mesma velha história. Acho que eu realmente escrevi uma carta para você no passado sobre ela. Ela realmente me destruiu. Mas havia bom senso suficiente em mim para pegar essa experiência e transformá-la em uma das lições mais importantes da minha vida. A lição foi: se não parecer certo, vá embora. Enfim, cerca de 1 mês depois, conheci outra garota online, mas ela não era do bar e era de Phetchabun. E ela realmente me impressionou. No começo, ela tinha construído sua própria casa, embora não estivesse terminada, e ela trabalhava duro. Ela não bebia álcool nem trabalhava em bar. Agora, isso foi muito bem por um tempo, até que eu fiquei um pouco receoso e não gostei do rumo que as coisas estavam tomando. Então eu menti para ela só para me afastar por um tempo, e achei que isso não estava certo. Então eu voltei e disse a ela que eu tinha mentido e que eu sentia muito. Bem, ela aproveitou essa oportunidade para exigir que eu começasse a colocar dinheiro para terminar a casa dela e queria que isso fosse feito imediatamente. Então, como a garota do bar anterior me ensinou, eu também me afastei dessa. Eu simplesmente não liguei. Dane-se! Joguei minhas coisas na caminhonete e ela estava esperando que eu fosse jantar, mas tudo o que ela conseguiu foi ser bloqueada de me ligar. Então eu decidi ir para Bangkok, onde estou morando agora, e já faz cerca de 1 ano e meio no mesmo condomínio. Simplesmente fiquei maluco. Eu decidi dar uma olhada no Thai Friendly e conheci algumas garotas que eram parecidas com as outras 2 que eu já tinha conhecido. Então, depois de uma apresentação, eu fui embora e simplesmente não estava a fim de entrar em um relacionamento com uma mulher. E também não estava interessado em homens. Agora, Dan, veja, eu tenho 70 anos e quando você chega na minha idade, seus desejos e necessidades tendem a mudar um pouco para uma vida com um pouco mais de estabilidade. Então, de qualquer forma, coloquei um anúncio no Thai Friendly e comecei a receber todo tipo de mensagem de garotas de bar e mulheres da noite.
E eu mesmo fiz uma pequena busca e encontrei uma que parecia um pouco diferente. E ela, por acaso, era dona de um restaurante a cerca de 700 metros do meu apartamento. Então, como se faz, eu fui até lá e fiz uma visita para ela. Uma senhora muito simpática. E eu percebi, conversando com ela e com outras pessoas que também tinham negócios naquela área, que ela morava lá há vários anos. Eu achei ela totalmente diferente das mulheres com quem eu já tinha me envolvido, inclusive mulheres do meu próprio país. Ela provavelmente já gastou mais comigo do que eu com ela. E eu também descobri que ela era muito tradicional no sentido budista, assim como pela criação da família dela, que, aliás, também é bastante bem-sucedida. Então não há absolutamente nenhuma necessidade de apoio da minha parte. Conheci toda a família dela. Eles têm cargos importantes no governo tailandês, não na política, mas em construção, infraestrutura, engenharia. E outros membros da família dela trabalham em fábricas, uma clínica médica e oficinas de manufatura para projetos do governo. Isso era totalmente diferente das outras mulheres que eu tinha conhecido antes. Agora, essa senhora que eu encontrei, dona do restaurante, também estudou na Tailândia e tem um diploma em comunicação. Ela foi colocada na escola pela família e também passou um ano na universidade na Austrália aprendendo inglês. Então, um total de cerca de 6 anos e meio a 7 anos de universidade. De qualquer forma, ela, como as outras, foi bem rápida em me dizer que me amava, e isso meio que me surpreendeu. Mas não da mesma forma que as outras mulheres com quem eu tinha me relacionado. Parecia muito mais genuíno quando ela dizia "eu te amo", e ela cuidava de mim muito melhor do que qualquer outra pessoa já tinha cuidado. E ela também gastava bastante dinheiro, tipo, ela comprava toda a comida e tudo pra gente. E ela participa das orações nos templos com todo mundo da região. Os outros donos de lojas me diziam que eu era muito, muito sortudo. Ela tem a reputação de ajudar outras pessoas em tempos difíceis, especialmente aquelas que enfrentam dificuldades financeiras. Ela era muito conhecida por ajudar os outros, então não demorou muito para eu me apaixonar por ela também. E acabamos morando juntos no meu apartamento. Conheci a família dela e todos me receberam de uma forma tão calorosa. Isso foi bem diferente das famílias das outras mulheres que conheci, onde as famílias das outras não hesitavam em pedir alguma coisa. Enquanto a família da minha atual companheira me disse para guardar meu dinheiro. E eles pagaram por tudo, como restaurantes e coisas assim. Agora, resumindo a história, não faz muito tempo, eu pedi à mãe dela permissão para me casar com sua filha. E há cerca de 2 meses nós nos casamos, depois de cerca de 1 ano nos conhecendo. Eu acho que minha vida agora é um milagre com essa vida que eu tenho. Eu já fui casado 2 vezes antes. E essa esposa que eu tenho agora é aquela com quem, sem dúvida nenhuma, eu deveria estar. Nós rimos juntos e quando passamos por momentos difíceis, resolvemos juntos. Ela é muito carinhosa, de uma forma honesta, sem esperar nada em troca. Dinheiro? Não. Sim. Ela passou por um momento difícil com o restaurante dela alguns meses atrás. E eu acabei emprestando para ela algo entre 25 a 40 mil baht todo mês nos últimos 4 meses. E eu disse para ela que se precisasse de mais dinheiro, teria que me pagar de volta antes de eu emprestar dinheiro para o mês seguinte. Agora, ela sempre me pagava de volta pontualmente, geralmente dentro de 2 a 3 semanas depois de ter pegado o dinheiro emprestado. Eu realmente acredito que não há absolutamente nenhum problema quanto à sinceridade do amor dela por mim, e que isso não tem quase nada a ver com dinheiro. Porque a minha vida é um milagre. Não só por ter conhecido essa mulher adorável, mas também porque sinto que posso viver aqui a vida que sempre quis. Mas eu não consegui fazer isso no meu próprio país.
Eu não fico em bares ou nessas áreas de entretenimento adulto de Pattaya e Bangkok, mas encontrei um estilo de vida aqui entre outros tailandeses que estão vivendo uma boa vida. Isso é parecido com a vida que eu achava que deveria estar vivendo há muitos anos. Não, eu também não sou algum fanático religioso ou espiritual. Estou muito feliz por ter encontrado esse estilo de vida com essa mulher maravilhosa. Isso me permite viver de forma muito mais saudável e com muito mais motivação para melhorar a vida. Algo que não estava presente na minha vida há muitos anos. Então acho que as palavras finais são que a pessoa precisa se perguntar: o que eu quero desta vida? E o que estou disposto a fazer para mudar minha vida atual e alcançar a vida que eu deveria ter? Essa mulher maravilhosa que encontrei não foi alguém que eu procurei. Ela foi alguém que entrou na minha vida para aumentar a maravilha daquela que eu já tinha. Se uma pessoa consegue pegar os tempos terríveis que passamos aqui na Tailândia e encontrar as lições que vêm com a paciência, podemos usar essas lições para nos colocar no caminho de uma vida aqui na Tailândia pela qual realmente podemos ser gratos. De qualquer forma, obrigado por ouvir, Dan. Pode ler isso no seu canal se quiser. Talvez uma mensagem de positividade ajude o resto de nós aqui. Se cuidem, pessoal. Então é isso, é uma história bem positiva. Ele teve alguns relacionamentos ou mulheres tailandesas suspeitas. Ele foi esperto e apertou o botão de ejetar rapidamente ao sentir perigo, saindo logo dessas situações. E ele se envolveu com essa mulher e tudo estava indo às mil maravilhas. O único sinal de alerta que apareceu foi quando ela estava em uma situação difícil com um restaurante e depois com o parceiro dela. Esse assinante ajudou ela a sair dessa, mas fez isso de um jeito em que não simplesmente jogou dinheiro nela e facilitou as coisas para ela. Ele emprestou o dinheiro para ela com a condição de que ela devolveria, e ela estava em uma situação em que podia devolver, e ela devolveu, tudo aconteceu, tudo parou, e agora ela está tocando o negócio dela. Até agora tudo certo, e acredito que esse assinante é sábio, mesmo juntos há só um ano. Ele entende que se houver uma exigência absurda de dinheiro, deve acionar o botão de ejetar. Pode ser mais difícil porque ele está mais envolvido emocionalmente, mas ele já assistiu a este canal, viu outras coisas na internet e conversou comigo várias vezes. Ele também já enfrentou várias dificuldades e ele só quer viver a melhor vida dele aqui na Tailândia. E enquanto você tomar cuidado com suas emoções e com seu dinheiro, então, eu não vejo nenhum problema em tentar ter um relacionamento aqui com uma mulher tailandesa em quem você realmente está investido e acha que vai dar certo. A felicidade é o verdadeiro sentido da vida, mas não seja trouxa e não se deixe usar. E isso é a única coisa que eu tento explicar para os caras. Não deixe uma mulher te usar como um caixa eletrônico móvel. E então, o que você tem a perder, sabe? Mesmo que um relacionamento termine em 1 ou 2 anos, desde que não termine muito mal, você ainda vai ter essas memórias desse 1 ou 2 anos. A maioria, inclusive eu, não trocaria essas memórias por nada. Se tive boas experiências, não quero perdê-las. Mas agora eu prefiro ficar solteiro porque sei que a Tailândia pode ser um paraíso na Terra se você permanecer solteiro aqui. Mas se achar uma boa mulher, é ainda melhor. Galera, deixem aí nos comentários o que vocês acham. Agora, se vocês também quiserem compartilhar suas próprias histórias da Tailândia, sejam boas, ruins, feias ou até engraçadas, então mandem seu e-mail para o Tai, converseconda@gmail.com, e eu vou compartilhar aqui no canal. Além disso, acabei de receber uma notícia fantástica de um inscrito. Ele acabou de receber 80 mil libras do governo. Da Escócia, sim. Ele estava em um lar de cuidados, passou por momentos bem difíceis por vários anos. E tem um novo programa acontecendo, onde eles estão indenizando esses caras, porque no fim das contas, o governo os decepcionou.
Naquele período, muitas crianças enfrentaram dificuldades e ganharam 80 mil libras. Agora, com a idade que ele tem, uau, ele pode mudar a vida dele para melhor e eu espero que ele aproveite. Fora isso, desejo sorte, fortuna e uma vida boa e feliz para todos nós. Cuidem-se! Tchau por enquanto, Tati. Tchau, pessoal.